Quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai definir em breve a classificação à próxima fase da Copa do Brasil contra a Aparecidense. E na Sul-Americana está a uma vitória de avançar para as oitavas de final se bater o Once Caldas na última rodada. Esse é o Fluminense do Renato Gaúcho. Tá tudo certo? Tá tudo maravilhoso? Depois dessa vitória aqui no Maracanã? Pra gente, pra você aí que tá me assistindo, eu tenho certeza que não. Mas não é a mesma opinião, aparentemente, do técnico Renato Gaúcho, que se apega neste momento, principalmente, aos resultados para respaldar o seu trabalho. E eu vou começar essa análise aqui e repercutir a vitória de ontem sobre a União Espanhola, hoje de uma forma diferente. Por quê? Tem um fato que dá pra gente comemorar, além dos 3 pontos importantíssimos, né? O Fluminense está garantido no mata-mata da Sul-Americana. Por enquanto, só o playoff está garantido. Falta confirmar o primeiro lugar. Então esses 3 pontos eram importantíssimos, é claro, mas eram obrigação. O Fluminense fez o dever de casa, nada além disso. E por que eu vou começar de maneira diferente aqui esse vídeo? Porque outro fato que dá pra gente comemorar é o retorno, ou melhor, a estreia de Renato Gaúcho nas coletivas. Finalmente, uma entrevista coletiva muito mais dentro do perfil do que é o Renato. A gente pode discordar de tudo, de algumas partes, ou talvez de nada. Mas temos novamente um treinador que falou, tô vivo aqui, tá? Tô incomodado. Ou tô satisfeito com isso, acho que isso aqui tá ruim, acho que tem que melhorar nisso, ou não. Vocês querem mais o quê? Por exemplo, o Renato mandou essa na coletiva. E eu vou trazer essa resposta do Renato, que foi após a pergunta feita pelo Cauã Tinoco, para a partir daí a gente seguir aqui com a análise, porque essa resposta ela fala basicamente sobre tudo, sobre coisas muito importantes. Então vamos ouvir o Renato. Não, o pênalti, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pênalti eu tenho 3, 4 batedores. Eles treinam todos os dias. Então, na hora da pré-eleição, eu falo para eles, olha, você sai de lado, não adianta eu falar só fulano que bate. Às vezes, o jogador não está naquele dia, ele não está com aquela confiança necessária. Então, eu tenho 3, 4 batedores. Eu falo para eles, você sai de lado, conversem entre vocês, e vocês lá dentro do campo, vocês tomam a decisão. Não adianta muitas vezes eu falar para fulano bater o pênalti, e como eu falei, daqui a pouco ele não está naquele dia dele, não está com aquela confiança necessária para bater. Mas como que ele é o batedor, ele vai lá, ele pode bater e fazer como ele pode errar. Então, no momento que o jogador se sente seguro, com confiança lá dentro do campo, desses 3, 4, eles tomam uma decisão entre eles, o cara vai lá e bate. Eles batem, treinam todos os dias. Não foi o primeiro jogador que errou um pênalti. E não vai ser o último. Acontece, ele não errou de propósito. Ele tentou fazer, infelizmente o goleiro foi mais feliz do que ele. Não, mas aí, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu grupo é bom, Não é só aqui no Fluminense que se erra gol, se toma as decisões precipitadas. Eu acabei de falar para o teu colega, principalmente no primeiro tempo. Mas veja bem, qual o time, qual o clube que não tem problemas? Atrás, no meio, na frente. Então, em cima disso, eu queria falar o seguinte. O Fluminense, nós estamos disputando 3 competições no momento. O Fluminense precisa passar para a próxima fase da Sul-Americana, dependente de si próprio, com o jogo aqui dentro do Maracanã. Depende de si próprio, independente do resultado do jogo do nosso adversário amanhã. Então, nós estamos a 90 minutos de uma vitória para passarmos para a próxima fase. O Fluminense está por um empate para passar da fase da Copa do Brasil para a próxima fase também. O Fluminense é o 5º no Brasileiro. Aí eu pergunto, não porque você fez essa pergunta, mas aí eu pergunto no geral. O que vocês querem? O que vocês querem? Problemas todos os clubes têm. O problema é que o Fluminense está muito bem no Campeonato Brasileiro, na colocação. Precisamos melhorar? Sim, claro que nós precisamos melhorar. O Palmeiras, que é o primeiro, se você perguntar para o Abel, ele vai falar, sim, nós temos que melhorar. Outros grandes clubes também que estão na nossa frente, eles precisam melhorar. Por que nós não precisamos melhorar? Lógico que a gente treina para a gente estar sempre na boa, quanto mais acima da tabela, melhor. Fizemos um grande jogo contra o Atlético Mineiro. 3 dias depois nós estamos aqui de novo, mais uma decisão. Então todos os jogos são decisivos para a gente.
Estamos perdendo bastante jogadores para o departamento médico. Não é fácil. Não é fácil. Nós temos problemas contra os outros clubes também tem. Mas eu volto a repetir. O Fluminense está em 3 competições. Está a 90 minutos de conquistar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana dentro do Maracanã. O Fluminense está a um passo de um empate para passar na próxima fase da Copa do Brasil. E tem quinto no Brasileiro. Será que está tão ruim assim? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Estou perdendo jogadores, como todos os clubes perdem, por lesões, mas eu gosto muito do meu grupo e agora nós temos a janela no mês que vem. Então, pronto. A gente tem que continuar para continuar conseguindo aí essas 2 fases, tanto da Copa do Brasil como na Sul-Americana, para a próxima fase, e se manter entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo. Mas vocês querem que a gente faça o quê? Acho que eu entendo o torcedor vem no Maracanã. Tenho visto, preste minha atenção, tenho visto todos os jogos dos brasileiros na Sul-Americana. Outra coisa, o melhor time colocado brasileiro na competição é o Fluminense. O que está ruim? Precisamos melhorar? Sim, a gente treina para melhorar cada vez mais. O problema é que o torcedor já sai de casa achando que vamos lá no Maracanã, que é goleada, que é show. Não é por aí. É só vocês assistirem os outros jogos de todas as competições, inclusive da Sul-Americana. Ver os outros clubes brasileiros. Entendeu? É lógico, a minha preocupação é aqui, com o Fluminense. Mas eu olho todos os jogos. Então, quando eu falo Fluminense, bem ou mal a gente precisa melhorar, mas é o melhor dos brasileiros na competição. E depende só de si. 90 minutos aqui no Maracanã, em frente à nossa torcida para passar para a próxima fase. Então, gente, nessas horas tem que ter muita calma, porque senão, cada jogo tem que ter um time, cada 30 dias tem que ter um treinador, e assim vai. Não é só no Fluminense que precisa melhorar. Só vocês olharem ao redor e verem os clubes, todos os clubes brasileiros nas outras competições. Então, vamos lá. O Renato pergunta, vocês querem mais o quê? O time está classificado na Sul-Americana, falta definir o primeiro lugar, tá? Pode avançar na Copa do Brasil, tá? Uma vitória. É quinto no Campeonato Brasileiro. Tudo isso é verdade. E o Renato, neste momento, se escorar nos resultados para defender um trabalho que, na minha visão, ainda falta muito para ser considerado bom, muito, falando de desempenho, porque senão a gente cai naquela análise resultadista. E eu canso de falar, sempre falei isso aqui, o resultado ele tem que fazer parte da análise, mas ele não pode ser o único objeto de análise. Porque, reparem, o Renato agora está ganhando, né? Está com bons resultados. Se tivesse com desempenho bom e com falta de resultados, ele certamente iria se apegar ao desempenho, para falar, olha, a gente está jogando bem, a gente vai começar a ganhar. É assim, e eu não acho que ele está totalmente errado em valorizar a parte que respalda o que vem sendo feito desde que ele chegou, que são os resultados. A questão é que quando você coloca tudo na contra o resultado, você passa a condicionar a crítica a partir justamente dos resultados. Mas e quando eles começarem a não acontecer? E quando entrar numa sequência ruim? O que resta além do resultado? Eu acho que essa é a discussão. E aí, Renato, eu acho que isso é que o torcedor do Fluminense quer ver mais. O torcedor do Fluminense que veio aqui ao Maracanã, cerca de 15 mil pessoas, ninguém veio aqui com a esperança de ver um show. Ninguém veio aqui com a esperança de ver um Fluminense versão 2022 ou 2023 campeão da Libertadores. Não se trata de espetáculo. E não se tratam exatamente de grandes exibições. Mas o torcedor quer e tem o direito de querer ver um Fluminense melhor, um futebol melhor, um futebol mais convincente. E eu vou além da questão de jogar bem ou de jogar mal. Eu vou muito na linha da pergunta feita pelo Cauã. O Fluminense tem muita dificuldade de concluir as suas jogadas, de fazer gols em times fracos. Né? O time do União Espanhola não é um San José, vamos diferenciar aqui. Mas é uma equipe que não à toa na competição tem 2 pontos, gente. Não é por acaso. A Aparecidense é a mesma coisa. Em outros jogos, já pegar Bragantino, já pegar Santos. O Fluminense, quando tem o domínio, tem mais posse, tem até mais volume com o adversário, cria mais oportunidades, perde muitos gols.
tem muita dificuldade para definir. E isso também já era um problema que a gente identificava com o Mano Menezes. Lembra? A gente falava, pô, mas e aí, tem a bola, faz o que com a bola? Então, é claro que tem uma questão técnica dos jogadores? Tem. Um desempenho abaixo de muitos atletas? Tem. Hoje a gente tem um centroavante que não consegue fazer gol. Né? Já já a gente vai falar sobre o Everaldo. Então fica muito nas costas do Arias. O Keno fez um bom jogo, entrou, participou de várias jogadas, fez um gol. Passa a depender muito dos outros também. Mas também é trabalho de treinador. É trabalho coletivo. Eu insisto em dizer que a gente não vê mecanismos diferentes. Ou, não, esse aqui, pô, esse padrão que dá para identificar esse padrão aqui é o Renato que está colocando. Isso aqui a gente vê reflexo de treino. Eu não consigo ver. Eu não consigo ver um Fluminense muito... É um Fluminense que entra em campo para cumprir ali com o seu objetivo de vencer o jogo, fazendo talvez o básico, mas sem... Quando, assim, se o adversário estiver mais bem postado, ele vai ter dificuldade. E vamos lembrar que a gente esquece... Tem muita gente esquecendo que o União Espanhola, desde a metade do primeiro tempo, tinha um jogador a menos. Os caras se desgastam mais. Então, é um problema que precisa ser discutido, debatido agora. E eu tô fazendo isso agora. Eu não tô esperando o Fluminense perder 3, 4 jogos para fazer. E eu sei que o torcedor, de uma forma geral, ele tem também essa percepção. O Renato fala, tem muitas coisas para melhorar. Mas que time não tem problema? Eu não sou o treinador perfeito. Né? A gente tá aqui, ó, os resultados mostram que a gente tá bem. Mas não é. Não basta olhar somente para os resultados. Porque, repito, uma hora eles podem não acontecer. Porque faz parte do futebol. E quando você tiver nessa dificuldade, o que pode te sustentar, ou o que pode te fazer retomar para uma boa sequência, é um futebol bem jogado. Ah, mas os outros times, ninguém está jogando nada. Beleza, eu estou preocupado com o Fluminense, não sei você. Eu não estou preocupado com o Flamengo não está jogando, com o Botafogo não está jogando. O problema é deles. Daqui a um mês tem um campeonato mundial. E esse futebol, para mim, é muito pouco para disputar uma competição desse nível. É uma preocupação que eu tenho? É a maior? Não, porque tem muita coisa para acontecer até lá. Tem clássico vindo aí. Mas eu acho que a gente tem que ir além dessa análise. De novo, o Renato tem direito de se defender com os resultados. É um direito dele. Agora, quando ele faz isso, ele passa a ser refém. Totalmente refém desses resultados. E vai ser cobrado por eles, porque desempenho até agora, ele realmente não conseguiu fazer o time apresentar. E agora, essa desculpa de não tive tempo, já teve mais tempo. Já teve 2 semanas aqui no Rio de Janeiro para trabalhar a equipe. Pode não ser o ideal? Pode até não ser, mas teve mais tempo. Em relação a Everaldo, ao pênalti, que mais uma vez gerou muita polêmica. E o Renato falou que tem 3, 4 cobradores de pênalti. Foi o que o Renato falou. Para mim isso é totalmente errado. Isso tem que estar definido. Isso já deu errado em várias oportunidades, a principal delas com o Calegari. O Arias ao batedor, ele tem que bater. Isso pode acontecer em momentos mais críticos de pressão. E aí, meu amigo, depois a gente vai falar dos jogadores, que o Arias tem que exercer autoridade, que o Ganso tem que assumir responsabilidade, mas o comando é do treinador. O treinador é quem determina. O treinador que está à beira do gramado e dá as ordens. Então ele tem autoridade para chegar e definir. A partir do momento que ele deixa 4 cobradores, como ele disse, os jogadores podem se reunir e fazer o que fizeram, que para mim é totalmente errado. Pênalti em jogo importante, 0-0, não é para ficar dando moral para jogador. Pênalti não é presente. Pênalti é para o batedor pegar a bola, bater e resolver. Hoje, beleza, outro certo ganhou. E se eu não tivesse vencido? E aí? Como é que faz? O Everaldo é um jogador que tá mal com a torcida. Então, se ele faz o gol, não vai mudar essa realidade. Não é um gol de pênalti que vai mudar. Agora, se perde, é isso daí. A pressão que era antes 2 vezes, agora é 4. Em cima do cara que já tá mal e ainda perdeu um pênalti. Acima de tudo, para mim, é burrice. Isso demonstra falta de comando, falta de organização. Aliás, falta muita coisa para esse Fluminense. Ser um time de fato confiável, competitivo, que a gente olha e fala, pô, eu tenho esperança, acho que a gente vai brigar realmente por alguma coisa grande esse ano. Neste momento, eu confesso que eu não estou conseguindo enxergar isso. E várias coisas, vários sinais são dados para que corroboram com esse pensamento. É necessário ter mais comando, é necessário respeitar hierarquias. Falta muito. Faltam muitas coisas, né, que foram não necessariamente externadas, mas é um sinal de alerta que
o Thiago Silva levantou lá naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Por enquanto, os resultados respaldam o trabalho do Renato, dão uma certa tranquilidade. Mas o ano é pesado, o calendário é pesado. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Final de semana é contra o Juventude. Se não vence, a galera de baixo começa a chegar. E aí o que acontece? A pressão naturalmente vai aumentar. Enfim, eu volto com mais notícias, mais informações e mais repercussão desse jogo também aqui no canal do Lessa. Fiquem atentos aí porque tem muita coisa, muita informação por vir. Valeu, tamo junto. Deixa o seu like aí, tá? Se inscreva no canal se você não se inscreveu. Muito importante, conto com vocês.